paz de Deus com todos os irmãos amados. Todo mundo bem aí? Todos com frio? Mais uma quarta-feira estamos aqui para a glória de Deus, né? Hoje eu estava vendo nas redes sociais, né? Eu sigo algumas pessoas e eu estava vendo um post, né, do deputado, o Capitão Derrite, né? E apareceu uma mulher em um mercado e ela surtou, né? Uma mulher desempregada, ela tinha crianças em casa e passando necessidade, e ela não sabia o que fazer, foi no mercado e surtou, né? E para a glória de Deus nós estamos aqui, estamos bem, né? E quantas pessoas, né, hoje não estão por aí com dificuldade, passando por necessidade, que às vezes nem a gente imagina como estão, né? Às vezes a gente tem um problema, né? Às vezes um problemazinho simples, né? Mas cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe da sua necessidade, né? Então, eu queria trazer nesta noite uma palavra para vocês, né? Onde Jesus, no Sermão da Montanha, né? Ensinando para seu povo, né? E trazendo aquilo que ele queria falar para os seus, né? Eu lembro de uma vez, a irmã Miriam, né? Ela confessou para a gente, né? Muitos aqui conhecem, talvez quem está acompanhando pelas redes sociais não conhece a nossa irmã Miriam, a esposa do pastor, né? E uma vez ela confessou para a gente, o que ela mais queria fazer, ela não conseguiria, era lavar um prato, porque ela tem uma deficiência, ela tem uma doença genérica, né? E ela não consegue, vive numa cadeira de roda, né? E às vezes a gente reclama por tão pouco, né? E ela chegou a confessar, foi o que ela mais queria era lavar um prato e ela não conseguiria. Amém? Então vamos agradecer por esta noite, por a nossa vida, por estarmos aqui, né? Porque às vezes a gente tem problema, temos problemas, né? Mas às vezes tem gente que tem problemas bem maiores que a gente e a gente nem imagina. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Vou ser bem rápido para não tomar o tempo. Está em Mateus, capítulo 5. Jesus aqui ensinando para as multidões, ele pregando, né, para o povo, né, e a partir do capítulo 3 ele ministrava para multidões e falava: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do dia. Bem-aventurados os límpios de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injustiçares, perseguires e mentidos, disserão todo mal contra vós, por minha causa. Amém? Só até aqui, irmãos. Senhor Deus, o Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, o Senhor tem nos livrado de toda situação, Pai, que estamos passando, Senhor Deus, com essa pandemia, nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, mas o Senhor tem nos dado um livramento, Pai, a cada manhã, a cada dia, Pai. Por isso, Senhor Deus, Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, Pai,
sendo, Senhor Deus, o nosso referencial, o nosso guia. Que a gente nunca esqueça, Senhor Deus, Pai, do Deus Todo-Poderoso que está entre o céu e a terra, nos livrando, Senhor Deus, Pai. Nós não sabemos, Senhor Deus, até onde, até quando irá essa pandemia, Pai. Mas nós sabemos de uma coisa, Pai. Quando partimos dessa terra, estaremos, Senhor Deus, Pai, na glória com o Senhor e com certeza estaremos num lugar bem melhor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, por isso nos livra de todo mal, Pai. Nos guia, Senhor Deus, Pai, nos caminhos das veredas, Senhor Deus, Pai. Não deixe que a gente desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor Deus, Pai. Mas que a gente siga, Senhor Deus, para o objetivo, Pai, que é estar um dia na tua casa, em nome de Jesus, Pai. Por isso, Senhor Deus, Pai, dai-nos, Senhor Deus, discernimento em tudo que a gente for fazer, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço por mais essa noite na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus, Pai. Paz de Deus com os amados irmãos. Você está feliz com Jesus nesta noite? Mesmo com esse friozinho, né? Estamos aqui na presença do Senhor. Então te convido a louvar a Deus, porque você é bem-aventurado. Você está na presença do Senhor. Então aquele que puder e quiser se colocar de pé, vamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. O Senhor busca em nós verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor nesta noite, em espírito e em verdade. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estar na presença do Senhor. Como assim o irmão Ivan falou aqui à frente. Muitos estão por aí, sofrendo, passando por lutas, dificuldades, sem achar um motivo até para viver. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar essas vidas também. Porque o Senhor, Ele é o nosso respirar. Não há nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Não há nada melhor do que estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. É o Senhor que preenche as nossas vidas. Que o Senhor vá de alcance essas pessoas que estão aí no mundo, passando por dificuldade, por lutas, por aflições. Muitos até desistiram de viver. O Espírito Santo de Deus vai ao encontro destas vidas neste momento, Pai.
Ti, Pai. Não somos nada sem Ti, Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que nesta noite o Senhor venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, Pai. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque, Pai, como é bom, Senhor, Te louvar e Te adorar, Pai. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada, Pai. Nesta noite queremos declarar o nosso amor por Ti, Senhor. Noite de Santa Ceia, Pai. Oh, Deus, renova a nossa aliança contigo. Renova, Senhor, nesta noite, Pai. Oh, Senhor, o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Faz-nos, Senhor, olhar para dentro de nós. Faz, Senhor, oh, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados nesta noite, Senhor. Queremos, Senhor, nos derramar na Tua presença. Queremos nos humilhar diante de Ti com o nosso coração quebrantado. Nos limpa, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Pois sabemos que há um lugar onde há paz, há lugar onde há refrigério. Este lugar é no Senhor. Que possamos nesta noite correr para os braços do Pai. Um lugar que nos traz tranquilidade. Um lugar que nos traz paz. Um lugar que nos traz refrigério. Este lugar é no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Este lugar somente no Senhor. Este lugar é no Senhor.
tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluias. Esse lugar é somente no Senhor. Lugar de descanso, de refrigério. Este lugar é do Senhor. Descansa no Senhor. Este lugar é no Senhor. Eu descobri. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite. Amém. Paz de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Como é bom podermos estar na casa do Senhor. Todo dia eu falo isso, né? Todo dia eu falo isso. Mas como é bom poder estar na casa do Senhor. É uma alegria sair de casa, estar aqui com os irmãos, mas principalmente adorando e louvando ao Senhor. Enche o nosso coração, enche as nossas almas. É um prazer poder participar na presença do Senhor, deste culto, do culto, não somente do culto, mas de todos os cultos. Como é bom, querido. Como é bom poder estar aqui com você. Esse é um lugar, como nós sempre cantamos, nos átrios do Senhor é o lugar que nós encontramos vida. Assim diz o salmista, né? Você está feliz com Cristo? Já foi perguntado nessa noite, mas eu repito. Você está feliz com Cristo? Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria aqui de falar, irmãos, a respeito da oração neste momento. Pedir oração aqui. Queridos, hoje nós tivemos, quando eu estava em casa, eu estava lendo os pedidos de oração no grupo, e eu vi que a irmã Patrícia estava fazendo a cirurgia. Eu não sei se ela fez realmente hoje, se alguém sabe. Mas, assim, eu ia passar pela mesma situação que a irmã Patrícia. E eu não quis fazer a cirurgia porque eu achei muito delicado. E eu fui levando e hoje continuo assim, levando. Porque eu sei que é uma cirurgia muito delicada. Eu gostaria de estar lembrando aos irmãos, a pessoa que for orar, que já vai vir orar aqui pelos pedidos de oração, que estivesse lembrando da nossa irmã Patrícia. E também de um vizinho nosso que foi pedido outro dia no grupo, é o senhor Paulo Saraiva. Ele está já entubado faz alguns dias. E hoje ia começar a haver um processo aí para desentubar, e a esposa não sabia se ia conseguir. E mais uma pessoa que eu queria pedir aos irmãos, com muito carinho, se os irmãos puderem orar, é por uma irmã que eu pedi outro dia no grupo, ajuda para ela. Vários irmãos, a igreja ajudou financeiramente lá de Minas Gerais. Ela tem feito quimioterapia, irmãos, e ela tem uma dificuldade com os filhos, de relacionamento com os filhos. Ela tem 4 filhos, e ela está fazendo quimioterapia, está com um câncer não lembro agora em que parte do corpo, mas assim, ela tem pedido oração. Então, que os irmãos se lembrarem, se Deus tocar na sua vida, esteja orando por ela, em nome de Jesus. Orar pela família de Maria Helena Fernandes de Lima, Jonatas Gilson Guilherme, Davi Fernandes Guilherme, Regina, Claudete, irmã Bete, Anne, Adriana, Eduardo, a irmã Estela, né, irmãos, que perdeu o esposo, foi ontem, né? Que os irmãos estejam colocando a vida da irmã Estela aí em oração. O Leonardo, Denilson, também pela saúde da Gilmara, da Viviane, do Kleber, da Patrícia, da Isabel, nossa irmã Isabel lá de Campo Limpo, que também está internada, né? Acho que está entubada, né? Também, irmã Isabel. A Martinha, Patrícia, né, que eu falei que fez a cirurgia hoje. O senhor José,
a Josefa, a irmã Sueli, a Leila, a Jacira, Alberto, o irmão Rogério, que também fez cirurgia hoje. E também orar pela libertação, Nino, cunhado da irmã Jéssica Luana, Maurício, o Nino tentou o suicídio, né, e é dependente químico. Também Maurício, o Osiel, a família Salim, Thaís, José, Dair, Juliana, Daniela e Crisley. Amém, irmãos? Antes de chamar alguém para estar orando aqui, eu já gostaria de lembrar os irmãos que no sábado agora nós vamos ter o período de nosso relógio de oração. Faz um tempinho que a gente não tem por causa da pandemia. Esse período de oração a gente fazia antes de 2 em 2 meses. A irmã Helena está à frente. Começará das 7 horas às 19. É importante que cada irmão, não sei se a irmã Helena se tem o papelzinho lá. Está aí, né? Está com a irmã Adriana ali atrás. Aqueles irmãos que puderem, irmãos, estar aqui dando 1 hora do seu tempo. A gente vai revezar de hora em hora. Então, você esteja colocando ali com a irmã Adriana o nome, o horário que for melhor para você. Se você quiser vir junto com o seu esposo, junto com o seu irmão, sozinho, estar aqui orando. O ideal seria que tivesse pelo menos 2 pessoas em cada hora, revezando de cada hora. Das 7 às 8, das 8 às 9, e assim até acabar a tarde, que vai ser das 19 horas. Amém? Não esqueça de colocar seu nome lá, que é uma bênção. Orar é sempre bom. É bom para a igreja, é bom para a nossa vida pessoal e espiritual, é bom para a nossa família. Oração é a chave de todas as coisas. Amém, queridos? Eu gostaria de chamar a irmã Helena para fazer essa oração aqui por nós, pelos pedidos de oração. E queria incluir também a minha família, meu filho, por libertação, Lucas, a Bárbara. E quem tem mais um pedido de oração aí, levanta a mão para a irmã Helena olhar. Saúde a todos com a paz de Deus. É um motivo de grande alegria estar aqui, irmãos. Vamos estar orando, né? Realmente é um número muito grande de pessoas que necessitam de orações, né? Agradecemos a Deus pela vida da irmã Sueli, que agora parece estar um pouco melhor, né? Então, vamos agradecer ao Senhor por tudo. Orar também pela família do nosso irmão Oreste Rodrigues, a família dele, a Gislaine também. A família inteira pegou Covid, né? Vamos estar apresentando esses irmãos diante do Senhor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, o melhor lugar de estar, Senhor, é no centro da Tua vontade, Pai, é estar em Ti, Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, nos aproximar de Ti, reconhecendo, Pai, a Tua santidade, reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Nós só estamos aqui, Senhor, por causa do Teu amor, Pai. Nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, ó Deus amado, as nossas vidas primeiramente, Pai. Queremos, Pai, Te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, cometidos diante de Ti, Senhor, seja ele em ato, Senhor, em palavras, Pai, ou mesmo em omissão. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, ó Deus, esse caderno de oração, Pai. Nós apresentamos, Pai, cada nome aqui que foi falado, Senhor, e até aqueles que não foi falado. Senhor Paulo, Pai, aqueles que estão entubados nos hospitais. Nós entramos agora na Tua presença, Pai, assim como aquele homem, Pai, falou, Senhor, Deus, eu não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma palavra e o meu criado será. Salve, Senhor, que o Senhor possa dizer uma palavra, Senhor, para cada vida que está necessitando, Senhor, ó Deus da cura, Pai. Senhor, cura física, cura espiritual. Muitas vezes, Pai, as pessoas estão ali em casa, Senhor, sem, Pai, abandonados, se sentindo desprezados, Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, cada irmão, a família, Senhor, do Bispo Oreste Rodrigues, todos eles, Pai. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja, Senhor, curando, Deus, cada um, Senhor, na enfermidade, Senhor. O Senhor possa visitar, Senhor, cada um, Pai. Ó Deus, a família, Senhor, dos irmãos, Pai, que partiram para a eternidade, como a família, Pai, da irmã Eudismíria, Pai. Deus, do Lopar.
Oh Deus, que o Senhor possa estar visitando, Pai, consolando, através do Espírito Santo de Deus, Pai, consola, Pai, consola cada vida, Senhor, venha trazer, Pai, Deus, uma palavra, Senhor, de esperança, de ânimo, Senhor, tira, Senhor, agora, Pai, a saudade exagerada, tira, Senhor, o apego exagerado. Nós oramos para que o Senhor, Pai, nos ensina, Pai, Deus, a lidar com essa situação, sabendo, Pai, que eles partiram para o Senhor, que eles foram, Senhor, para um lugar melhor do que nós, Pai, que eles estão livres, Senhor, da condenação, que eles estão contigo, Pai, que nós possamos, Pai, ter a tua revelação, Senhor, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai, nós oramos, abençoa, Senhor, cura, Pai, Deus, toca, Senhor, vai em cada UTI, Senhor, de hospitais, oh Deus, eu oro também pela vida da Diola, Pai, que teve, Senhor, aquele braço, Senhor, quebrado, o Senhor possa estar operando na vida dela, Senhor, também, na vida do meu esposo, Pai, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, com providência, Pai, você precisa dessa cirurgia, abre, Senhor, as portas, Pai, para as pessoas que precisam de cirurgia, Pai, que o Senhor esteja operando, Pai, nós colocamos, Senhor, cada hospital, cada UTI, Senhor, cada equipe médica, Senhor, na tua presença, Pai, nós te pedimos, Pai, vai, Senhor, em cada hospital, trabalha, Senhor, através da vida dos médicos, Senhor, das enfermeiras, Pai, Deus, dos atendentes, que o Senhor possa colocar amor no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda eles também, Senhor, guarda eles, Pai, dessa doença, oh Deus, abençoa os motoristas, Senhor, aqueles que carregam, Senhor, nas ambulâncias, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, tem que carregar pessoas, Pai, que estão, Senhor, Deus, sendo arriscado, Deus, nós oramos, Pai, por cada trabalhador, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada, Senhor, família que está desempregada, às vezes, Pai, Senhor, sustento, Pai, o Senhor possa, Senhor, levantar, Senhor, emprego, porta de emprego, Pai, para as famílias que estão, Senhor, precisando, Senhor, de uma porta de emprego. Pai, nós colocamos agora, Pai, que o Senhor possa aquecer cada coração, Pai, que está se sentindo, Senhor, Deus, no frio da falta da sua presença, Senhor, nós colocamos também, Pai, que o Senhor nos ajuda as pessoas para estar levando, Senhor, coberta, levando alimento, Pai, para aquelas pessoas que estão na rua, Senhor, debaixo das pontes, sem serviço, Pai, vai entrando, Deus, em nome de Jesus, levanta, Pai, recursos, coloca no coração daqueles que têm condições, nos dá, Senhor, condições de sair e levar, Senhor, o alimento físico, Pai, e também o alimento espiritual, que o Senhor possa estar, Senhor, tocando, Pai, em nome de Jesus, dá estratégia, Senhor, dá estratégia para cada assistente social, dá estratégia para cada igreja, para cada, oh Deus, comunidade, Senhor, que o Senhor possa dar estratégia, coloca, Senhor, no nosso coração amor, Senhor, alegria de poder servir, Senhor, aqueles que têm necessidade, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ensina a repartir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos, Pai, a tua igreja na tua presença agora. Nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja, Senhor, intercedendo através de cada intercessor aqui no relógio de oração, Pai. Nós não sabemos orar como convém. A tua palavra diz claramente lá em Romanos, Pai, que nós não sabemos orar como convém, mas que teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Como Paulo falou, Pai, por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, do qual toda a família, tanto no céu como na terra, toma o nome, Pai, para que segundo a riqueza da sua glória, Pai, o Senhor nos conceda, Pai, que sejamos fortalecidos com o teu poder, Pai, mediante o teu Espírito, Pai, nosso homem interior, Pai, para que assim habite Cristo pela fé em nossos corações, Pai, a fim de que nós possamos estar sendo arraigados, alicerçados em amor, que nós possamos, Pai, compreender, ó Deus, com todos os santos, Pai, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, para que possamos ser tomados, Deus, de toda a sua plenitude. Nos leva, Senhor, a estar sendo, Senhor, Deus, cheios de Ti, Pai. Deus, nos ajuda, Pai, a estar, Senhor, esvaziando de nós mesmos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a querer mais e mais de Ti.
a estar desvaziando, Pai, daquilo que nós somos, daquilo que nós sabemos. Tira de nós, Pai, toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda mágoa. Vai arrancando agora, Pai, de cada coração que está com mágoa. Oh Deus, ensina cada vida, Senhor, Deus, a liberar perdão, a receber perdão. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos nas tuas mãos, Pai, as nossas orações, Pai, confiado no poder do nome de Jesus e do seu sangue que foi por nós vertido lá na cruz, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor, irmãos. Enquanto isso, você que trouxe seu dízimo, suas ofertas, você pode estar aqui trazendo e depositando no altar. Que flui do teu grande amor.
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a nossa fonte de vida, né, amados? Eu gostaria só de também lembrar os irmãos que a próxima quinta-feira mudou a escolinha, né, pastor? Às 19 horas. Amanhã, né, 19 horas, a escolinha bíblica. E na sexta-feira também tem reunião de jovens, não é isso? Que horas que é, Michele? Às 4, às 16 horas na sexta-feira? Sexta-feira, às 16 horas, reunião de jovens. E no domingo pela manhã, às 9 horas, nós teremos o culto aqui de manhã. E à noite, às 18 horas, também o culto da família. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar passando para a palavra de Deus nesta noite. Eu já quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas e pedir para meu esposo trazer a água aqui para mim, que eu não posso ficar sem água de jeito nenhum. Água é vida, né, irmãos? Não é à toa que representa o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Hoje é dia de ceia. Nós vamos, mais uma vez, cear, cumprir o mandamento de Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14. A partir não é acho que não é o 14. Só um instantinho, irmãos, deixa eu achar aqui. 14, 11, acho que é 11. Anotei errado. Amém. Na verdade é o 22, eu que anotei errado aqui. É a partir do versículo 14. Na verdade eu tinha colocado o capítulo, é versículo 14. Amém? Todos acharam aí? Diz assim, lá no capítulo 22, a partir do verso 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Até aí. Eu gostaria que você pudesse estender as suas mãos aqui para mim e falar assim: Senhor Jesus, abençoa a irmã Leide, usa a vida dela, que ela diminua e que o Senhor cresça e apareça. Fala comigo. Amém. Obrigado por orar por mim na força. Glória a Deus, queridos. Hoje é dia de ceia e eu gostaria de trazer uma palavra relacionada à ceia, como nós acabamos de ler aqui. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de algumas coisas que a gente tem visto
acontecido, talvez coisas que nós às vezes nem sabemos que está acontecendo aí no mundo, no Brasil afora, e nós nem ficamos sabendo. Não é novidade para ninguém que nós temos vivido um tempo tão difícil. Não estou nem falando pela pandemia. Ontem eu estava conversando com meu esposo e a gente falava como a morte nesses tempos tem sido algo tão comum. Antes, se a gente falava assim, fulano morreu, a gente se assustava, falava, meu Deus, nossa, né? Hoje em dia, são tantas as mortes que estão acontecendo, que assim, a gente se assusta, mas tem sido algo muito, muito comum. Mas nem mesmo relacionado somente à pandemia. Quantas coisas a gente tem visto no nosso Brasil e no mundo? Coisas terríveis acontecendo, principalmente aquilo que o diabo tem feito, se levantado contra as nossas famílias, contra a família em si, contra o nome da família, contra a família que a gente vive, contra os princípios da família que Deus ordenou para que nós vivêssemos. E isso tem afetado não só o mundo, mas tem entrado dentro das igrejas de Deus na terra. Mesmo as igrejas onde tem estado um povo fiel, homens de Deus, mulheres de Deus, que ali estão. As coisas do mundo muitas vezes têm entrado porque tem todo tipo de pessoa que congrega. E a gente tem vivido assim, tantas dificuldades interiores. O tempo que a gente tem vivido aí longe, não pode sair de casa, não pode passear, não pode estar junto com as pessoas, não podemos nos divertir. Isso tem afetado muito a mente das pessoas e tem trazido grandes prejuízos à população. E isso tem desfeito casamentos, não só fora da igreja, mas até dentro dela. Nós aprendemos na Bíblia tantas coisas, e às vezes, quando é a hora de nós seguirmos, a gente vê tantas coisas erradas na igreja, né? Que não só, eu não estou falando de pessoas somente que são, eu falo de todos nós. Às vezes a gente quer fazer as coisas certas, mas quando vem as dificuldades do dia a dia, e mesmo aquilo que o diabo tem colocado para nos fazer pecar, muitos de nós erramos e às vezes deixamos nos levar por esse pecado. E é o que nós temos visto, tantos jovens que têm aprendido a viver uma vida fora do evangelho. Às vezes é ensinado na igreja, os líderes se empenham para ensinar, e principalmente nesse tempo que os jovens não têm tido muitas condições, de estar reunidos, de estar junto nas igrejas, nos seus cultinhos, né, como a gente diz. Tantas coisas têm acontecido, irmãos, tantas coisas. E eu gostaria aqui de ler rapidamente, não precisa abrir não, irmãos, aqui em 2 Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 3, que Paulo falou assim para Timóteo: olha, sabe entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Irmãos, o que mais nós temos visto nestes últimos anos é blasfêmia. Se nós vemos as passeatas que têm ocorrido de pessoas, de não cristãos, de todo tipo de passeata, nós vemos tanta blasfêmia. E nem precisa chegar lá. Quando nós abrimos as nossas redes sociais, nós vemos tanta blasfêmia que o nosso coração congela de tremor daquilo que tem se falado a respeito de Jesus. Essa semana que passou, eu vi algo escrito, um influenciador social. Ele escreveu assim, que Deus engravidou uma mulher casada e depois ele vem falando bem da família. Isso me gelou o coração, porque o que o influenciador social queria dizer é que o Deus Todo-Poderoso engravidou Maria, sendo que Maria já era comprometida com José. E a pessoa falou essa frase que para mim soou como, olha, é uma coisa terrível. Agora que eu estava vindo para cá, eu olhei, estava vendo ali algo que alguém escreveu também, e estava escrito assim: se Jesus é um assexuado, como as pessoas dizem, então ele faz parte do grupo LGBTQI, alguma coisa que eu nem sei mais o que é. Amados, é terrível como os homens estão sendo blasfemos nesses últimos tempos. E Paulo, ele continua aqui, olha: os homens serão nos últimos dias desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E não é isso que nós estamos vendo nesses últimos dias?
filhos que não respeitam mais pai. Eu lembro que na época que eu era criança e mais jovem, meu pai, ele não precisava nem falar. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, ele só olhava para a gente dava no pé, para não, com medo de apanhar, com medo de receber uma bronca, né? Hoje em dia os jovens falam com os pais de qualquer jeito. É tanta coisa que a gente vê. O adultério tem entrado na igreja de uma forma assim devastadora. O diabo, irmãos, ele tem conseguido. Eu vou te falar algo que Deus me trouxe há esses tempos atrás, a respeito do que o diabo faz com as pessoas para trazer o adultério no meio da igreja, principalmente. Não falo nem do mundo, mas da igreja. O diabo, ele vem, ele coloca a gente, nós todos, já temos a concupiscência dos nossos olhos. O diabo vem e traz uma oferta para o homem ou para uma mulher casada. Se a gente não vigia, se a pessoa não vigia, daí a pouco ele já está nutrindo um sentimento por aquela pessoa, daqui a pouco já fala alguma coisa, já lança uma frase um pouquinho mais ousada, daqui a pouco já está num relacionamento com aquela pessoa. Nós temos visto tanto isso acontecer, com cantores gospel, às vezes com pastores, com pastoras. Irmãos, não estou aqui julgando ninguém, porque todos nós temos fraquezas, nós estamos sujeitos. Se nós não estivermos na presença de Deus, constantemente pedindo, clamando a Deus para nos ajudar, para nos guardar do pecado, nós caímos. Nós dependemos da misericórdia de Deus em nossas vidas. E aí, queridos, quando o diabo consegue trazer isso, quando já está o adultério, ele foi confirmado ali, quando houve o adultério, então o diabo vem, queridos, e faz com que a família dessa pessoa saiba, que o esposo saiba, que a esposa saiba, que os amigos saibam, que os vizinhos saibam. Aí é uma vergonha terrível para a pessoa. Primeiro o diabo lança a bandeja com o manjar, depois ele vem dar uma rasteira na pessoa. Aí a esposa fica sabendo, o marido fica sabendo, daí a vergonha chega, aí vem a separação. Muitas vezes tem filhos, os filhos sofrem, o casal sofre, se separa. Aí vai um para cada lado, começa agora a ficar longe um do outro, já não tem mais nem contato, já nutre, começa a ter uma amargura dentro do coração. E pela vergonha, o homem não fica nem junto, ou a mulher não fica nem junto com aquele com quem ela traiu. Aí o diabo o que faz? Bate palma, ri, porque ele conseguiu acabar com toda a família. Isso nós temos visto no meio das pessoas. E o diabo sempre tem trabalhado dessa forma. Lá na Alemanha, aliás, na Inglaterra, há pouco tempo atrás, foi um grupo de pessoas. A Inglaterra, eu não sei se os irmãos sabem, mas é o berço do avivamento que houve há muitos anos atrás no mundo. Houve um avivamento muito grande e começou pela vida de um homem chamado John Wesley. Começou lá, eles começaram a orar, a jejuar e oravam, e começou um avivamento tão grande ali. Deus começou a operar maravilhas ali naquele lugar. E de lá, da Inglaterra, uma porção de pessoas vieram para os Estados Unidos, na época, uma coisa assim. E ali na rua Azusa, também houve um outro avivamento que começou numa casa, nos Estados Unidos, numa rua chamada Rua Azusa. E hoje é conhecido de todos os cristãos, esse avivamento que houve. E lá na Inglaterra, há pouco tempo, foi um grupo de pessoas elegeu um certo homem, lá um psicólogo, para que ele fosse levantado ali para pleitear, para que a pedofilia fosse aceita naquele lugar. E assim, irmãos, é que está o mundo. E que a pedofilia não seja mais crime. Em 12 países da Europa, a pedofilia já não é mais crime. E o nosso país, falando aqui para o Brasil, quando a gente vê essas coisas acontecer lá fora, a gente entende assim que o nosso Brasil, o nosso país, está caminhando para tantas coisas desse tipo. Tem lugares que estão querendo aprovar a união de pessoas do mesmo sexo, não só uma união estável, não só uma união civil, mas já está se falando em aprovar uma união na igreja. E se realmente for aprovado, o pastor ou o padre que não fizer, ele vai ser preso, e essa prisão inafiançável. É isso que tem entrado nas igrejas. E quando nós vemos como está
o mundo tem assim virado a igreja, feito assim tantas coisas ruins contra a igreja, contra os princípios de Deus. Eu quero falar para você hoje, eu não tenho, assim, a gente não tem muito tempo nem para discorrer mais essas situações, por isso eu já vou passar para o que eu quero te falar nesta noite mais. Eu quis mostrar aqui como é que o mundo está passando por um pecado, e nós entendemos que esses tempos, é como disse aqui o apóstolo Paulo para Timóteo, nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso que o pecado tem sido aflorado de uma forma tão grande que há pouco tempo nós não vimos tanta coisa. E agora as coisas têm se levantado todo lado que você olha e fala, meu Deus, mas isso está acontecendo? Eu nem acredito nisso, mas está acontecendo. E no meio de tudo isso, a humanidade tem se perdido e não tem entendido aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós estamos com dificuldade, às vezes, de pregar a palavra. Até pouco tempo atrás, eu, na minha simplicidade, eu achava que todo mundo que sabia que existe um Deus, entendia que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E certo dia eu fui pregar a palavra para alguém, eu chamei ela, sentei e falei algumas coisas da Bíblia para ela. E passou um tempo, a pessoa ficou com raiva de mim por algum motivo e veio e falou para mim assim, quem te deu o direito de falar da Bíblia para mim? Eu não acredito na Bíblia. Aquilo para mim foi um choque, porque eu achava que todo mundo entendia que a Bíblia era a palavra de Deus. E aí lá para cá eu comecei a ver como nós estamos com dificuldade de pregar a palavra de Deus nesses tempos, irmãos, para falar da obra, da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o que Ele fez por nós, a aliança que Ele fez por nós. Nós vamos participar da ceia, e como nós lemos aqui, que Jesus disse, olha, esse é o pão que foi partido por vós, e esse é o cálice do sangue, o sangue da aliança. Quando Jesus Cristo fez uma aliança lá atrás, Ele e os judeus entendiam muito mais do que nós, o que era, qual a importância da aliança que Ele estava fazendo, o que era verdadeiramente a importância que Ele estava dando àquela aliança. A aliança na Bíblia, irmãos, ela é tão importante, que ela, certa vez, tinha um povo na Bíblia chamado os gibeonitas, que eles, Israel, comandado por Josué, estavam vencendo todos os inimigos ao seu redor. E esse povo chamado gibeonitas, eles ficaram com tanto medo do povo de Israel, que eles mandaram alguns dos homens de Gibeon ali em Israel, inventando que eles eram um povo de longe, até fizeram assim, agiram falsamente, pegaram uns pães, deixaram embolorar, calçaram umas sandálias gastas, pegaram umas roupas gastas, um odre gasto, e foram como se tivessem viajado um tempão, e chegaram até o povo de Israel, e pediram para fazer uma aliança com Josué. E Josué então não consultou a Deus antes de fazer essa aliança. Josué falou, mas quem me garante que vocês não são pessoas aqui de perto? Eles falaram, não, meu Senhor, olha, nós estamos aqui, olha, aqui o pão embolorado, já estamos caminhando há dias para vir aqui. Nós queremos fazer uma aliança com vocês. E aí Josué fez uma aliança com esse povo. E 3 dias depois, Josué descobriu que esse povo residia, a cidade deles era apenas ali, acho que 3 dias, se não me engano, ali do lado do povo de Israel, do lado onde eles estavam. E aí Josué procurou saber por que eles fizeram isso. Eles falaram assim, porque nós vimos aquilo que Deus tem operado no meio de vocês. E nós ficamos com tanto medo que a gente resolveu fazer essa aliança. Queridos, a aliança antigamente, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer e fazer uma aliança, Ele próprio para nós, o povo, para fazer uma aliança, para pagar os seus pecados e simbolizar uma aliança, eles pegavam um animal, eles cortavam o animal ao meio, colocavam uma parte de cada lado, e as duas pessoas que iam fazer uma aliança de qualquer forma, a aliança que eles queriam, eles ficavam assim, de costas um para o outro, e caminhavam em volta daquele animal, fazendo um 8, e terminavam de frente. Enquanto eles caminhavam para fazer uma aliança, eles proferiam
muitas palavras de maldição contra aquela pessoa. Porque eles falavam, se você, começavam a falar, se essa pessoa desfizer, quebrar essa aliança, vai acontecer isso, ele vai morrer, as aves do céu não vai ser enterrado, as aves do céu vão comer a sua carne. E eles falavam um monte de maldição, porque era uma aliança. E muitas vezes a aliança que eles faziam, eles cortavam as duas pessoas, davam um cortezinho na mão, saía sangue, e eles pegavam um na mão do outro, e o sangue se misturava. Também eles estavam fazendo uma aliança, porque diz ali que o sangue de um se misturava no outro, e ali eles faziam uma aliança de sangue. Normalmente, a pessoa que era mais fraca, ela fazia uma aliança com o mais forte, porque ela queria proteção daquele que era mais forte. E na Bíblia, Deus leva tão a sério a aliança, que quando Josué fez essa aliança com esse povo, logo em seguida, uns reis se levantaram contra Gibeon. Então o pessoal de Gibeon correu até Josué: nós fizemos aliança com você, então vem seu povo, vem aqui os seus soldados e ajuda-nos aqui. Porque era obrigação de Josué e Israel proteger aquele povo. Então eles correram ali, Josué chamou o seu povo, foi lá e foi lutar a favor de Gibeon por causa da aliança. E foi exatamente nessa guerra que houve uma grande luta, até que os irmãos se lembram, não sei se os irmãos se lembram, quando o Josué, ele precisava ganhar a luta, e ele falou para o sol, né? Ele falou: sol, detenha-se em Gibeon, e tu, a lua, no vale de Aijalon. Então parou ali quase um dia inteiro. O sol parou, a lua não veio, para que Josué pudesse ganhar essa batalha. E mais para frente, lá bem na frente, quando muitos anos mais tarde, o rei Saul matou um monte de gente lá de Gibeon. E pelo que a gente entende, ele queria matar todos, exterminar. E a Bíblia diz que era por conta do zelo que o rei Saul tinha com Deus. Ele queria matar todos aqueles inimigos. Só que lá na frente, irmãos, o povo já havia esquecido dessa aliança. Mas Deus não havia esquecido dessa aliança. E diz que na época de Davi, houve fome em Israel. Uma grande fome em Israel. Então, Davi foi lá consultar Deus. Por que está havendo essa fome em Israel? E aí, Deus falou para Davi: olha, a aliança que foi feita lá atrás, Josué com o povo, era de proteger. A aliança era para proteção. Como Saul mandou matar todo mundo, a quase todo mundo, então agora, por isso que está havendo essa fome na terra. E o rei Davi foi então conversar com os anciões ali de Gibeon, e eles falaram assim: olha, nós não queremos pagamento de prata nem ouro. Dá 7 pessoas da descendência de Saul, para que a gente mate enforcado na praça, para que todo mundo veja. Então a ira de Deus vai parar, e vai parar a fome. E foi o que fez o rei Davi. Deu 7 homens, foram enforcados, e aí a fome cessou na terra. Queridos, a palavra aliança, no contexto bíblico, é por algumas vezes traduzida como concerto, como pacto ou como testamento. No hebraico, onde foi escrito o Antigo Testamento, ela se chama Berit. É um nome que a gente nem guarda. Só estou lendo aqui para você entender o que eu quero dizer. Significa cortar. Essa palavra significa cortar. É uma aliança. Todas as vezes que lá se fazia, e eu acredito que até hoje se faz uma aliança, se fala de corte, de derramar sangue e misturar sangue das partes que estão fazendo uma aliança. Tem uma palavra no grego, que essa palavra no grego se chama assim, diatneke, que no livro de Hebreus significa testamento. Ela é traduzida como testamento. Lá em Hebreus fala como testamento, que é aliança. Em outros lugares, né, está traduzido como aliança. A mesma palavra que na Bíblia diz aliança, lá em Hebreus ele fala que é um testamento. E o significado dela é uma ação que parte de um lado só. O testamento, não sei se alguém já recebeu aqui um testamento, é quando vem de alguém, uma pessoa só faz uma
um tratado, uma aliança. Só que é uma pessoa sozinha, fala, quando eu morrer, vai lá e coloca no testamento. Eu quero que o Caleb fica com meus 10 milhões, o Ivan fica com a minha empresa de segurança com 300 funcionários, Magali vai ser dona da, quem disse Berenice, né? E alguns mais aqui. Aí vai lá e faz. A pessoa ela pode não querer. A Magali pode falar assim, eu não quero essa loja de cosmético não. É muito batom, é muito perfume, não quero não. Mas ela pode falar, eu quero. Só que ela falando quero ou não quero, o testamento não vai mudar. É obrigatório que ele seja cumprido. Ela pode rejeitar, mas é obrigatório que ele seja cumprido. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele disse a palavra que ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A aliança, queridos, também ela tem deveres. Eu falei lá no princípio que o menor, quando faz uma aliança com o maior, ele espera proteção. Só que dos dois lados sempre tem os seus deveres, não somente do lado, né? Até um casamento, né? Agora eu estou falando de um casamento entre um homem e uma mulher. É feito, os irmãos sabem, todo casamento é feito uma aliança. Hoje em dia não se usa mais fazer aqueles votos, né? Eu estarei contigo na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Mas é um voto de que você vai estar com aquela pessoa para sempre, né? E ali, até no casamento, há o sangue que há derramado para que esse pacto ele seja selado. Quando Deus fez o homem e a mulher e trouxe o casamento, também houve. No ato sexual, os irmãos sabem que há o rompimento do ímen, a mulher sangra, e até no homem também tem um micro sangramento. E ali há a junção dos dois sangues. Por isso que a Bíblia fala que se tornam uma só carne. E é por isso que a Bíblia ensina que todo rapaz e moça deve se guardar, porque quando alguém não cumpre uma parte de uma aliança, irmãos, aquilo que eu falei, que quando a aliança é feita, as duas partes vão proferindo maldição, porque elas falam, olha, se ele não cumprir essa aliança, essa maldição vai sobre ele, e essa maldição, e essa maldição. Às vezes muitos de nós têm vivido maldições e não sabemos por quê. Porque quando o homem se junta carnalmente com uma mulher, ele está selando uma aliança, havendo um pacto de sangue. Aí deixa aquele e se junta com o outro. Aí deixa o outro e se junta com o outro. E vai fazendo aliança e vai quebrando. E vai fazendo aliança e vai quebrando. E aí, às vezes acontece tanta maldição na vida da pessoa. E a pessoa não sabe por que está ocorrendo tanto problema. A aliança quebrada, ela gera morte. É isso que as alianças antigas falavam. Maldições eram maldição de chegar à morte. As alianças feitas antigamente, elas quando se cortavam em algum lugar para que o sangue fosse derramado, eles pegavam um pólvora ou cinza e passavam naquela cicatriz para que ela ficasse bem vívida, bem clara, para que as pessoas olhassem e vissem que era um sinal de uma aliança. A gente lembra de Jesus, né? Quando ele morreu e ressuscitou, ele mostrou a cicatriz que tinha nas suas mãos. Todo aquele que entra numa aliança deve morrer. Assim é o tratado de uma aliança. E Jesus, querido, o que eu queria começar aqui, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar mais a respeito disso. Mas nós vamos ter a ceia e o tempo é bem escasso. O que eu quero dizer para você, tudo isso que eu falei nessa noite, é para mostrar para mim e para você o quão profunda é essa aliança que Cristo fez por mim e por você e por toda a humanidade. Quando Jesus Cristo ele deixou o seu sangue ser derramado, ele estava fazendo uma aliança comigo e com você. Nós somos o lado mais fraco dessa aliança. Nós dependemos de Jesus Cristo para nos proteger, para vir a nosso socorro nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Diz a palavra que ele morreu ali quando ele, lá em Lucas, quando nós lemos que ele fez aqui a última ceia, ele falou, este é o pão que é partido por vós. Antigamente o povo partia animais, o povo de Israel não tomava sangue. Alguns da aliança antiga
pessoas que não eram de Israel, eles pegavam o sangue das duas partes que faziam aliança, colocava dentro de um cálice, colocava vinho ali e bebia um e o outro, para que o seu sangue misturasse. Lá em Israel eles não bebiam vinho, não comiam carne com sangue, aliás, não bebiam sangue, não comiam carne com sangue. Então Jesus fez ali uma simbologia, um pão partido. Ele estava dizendo, olha, essa é a minha carne. Ele já estava falando o que ia acontecer. É a minha carne que vai ser partida por vós. E quando ele pegou o cálice, ele falou, esse é o meu sangue derramado por vós, para perdoar os seus pecados. Jesus, ele fez a aliança, mas nós também temos o dever de cumprir a nossa parte com Jesus Cristo. A aliança de Jesus para conosco foi um testamento. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo que Deus tem. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somente porque Jesus Cristo fez uma aliança de sangue por nós. É muito profundo, porque quando o Senhor morreu lá na cruz do Calvário, irmãos, não dá para entender, para alcançar, para dimensionar o sofrimento que ele teve ali, para dar vida, para fazer uma aliança. E desde lá o Antigo Testamento, Deus já vem fazendo várias alianças que a gente vê na Bíblia, até chegar em Jesus Cristo, uma aliança perfeita. E agora, queridos, basta nós aceitarmos essa aliança, compreendermos. Quando a Bíblia diz assim, que nós não devemos tomar a ceia indignamente, significa que nós precisamos entender que os nossos irmãos também são parte do corpo de Cristo. Ainda que às vezes eles nos ofendam com alguma coisa, e nós os ofendemos com outras coisas, mas o sangue de Jesus Cristo agora é um só. Nós somos um só, porque Jesus derramou o sangue por todos nós. O corpo dele foi partido por todos nós. Agora nós somos um só. E acrescenta essa parte. Por isso que as pessoas, muitos de nós, não entendemos aquilo que o que é a ceia do Senhor, o que é o sacrifício, como é, o que é partir um pão. Nós não entendemos que somos irmãos e que nós devemos andar em unidade. Aí acrescenta-se a palavra. Por isso, muitos têm enfermidades. E por isso, muitos dentre vós dormem, que quer dizer morrem e vão para o céu. Eu quero trazer com essa palavra a profundidade daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para nos libertar, para nos dar uma vida melhor. Mas ele morreu principalmente, a aliança que ele fez comigo e com você não foi apenas para que nós tivéssemos salvação. Quando nós precisamos de socorro, Jesus disse assim, agora vocês podem pedir em meu nome. Por causa da aliança que ele fez por nós. Quando nós precisamos de socorro, por qualquer motivo que seja, nós podemos chegar e falar, Deus, me socorre, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude em nome de Jesus. Diz a palavra que Deus olha, e ele vê então o sangue de Jesus que foi derramado. Aí Deus olha, essa é uma aliança, e alianças são irrevogáveis. A aliança que Jesus Cristo fez por você é uma aliança irrevogável, não pode voltar atrás. Só eu e você podemos quebrar essa aliança. Jesus, ele jamais vai quebrar essa aliança. Nós temos a certeza de que nós temos passaporte para o céu, por causa do sangue dele, a aliança que foi feita, o sangue que foi derramado, o corte que foi feito, a profundidade que ele nos amou de tal maneira que ele sofreu. Eu não posso nem ler o sofrimento que Jesus teve, a forma que ele passou, porque foi tão grande que me dá náusea se eu ler, irmãos. Eu não tenho coragem nem de ler. Que você tome essa ceia nessa noite, meu querido e minha querida, entendendo não só essas verdades da palavra de Deus. Aliança, toda vez que você tomar a ceia, lembre-se dessa aliança, que a aliança é uma aliança irrevogável, que nós vamos ter sempre essa aliança. Independente do que fizermos, Deus é fiel para sempre nos perdoar quando nós pedimos perdão a Ele. E aquilo que nós devemos
para nossos irmãos. Cada um de nós somos uma partezinha do corpo de Cristo. Cada um de nós. Que Deus abençoe você nesta noite. Todas as vezes que nós tomarmos a ceia do Senhor, nós lembremos a profundidade da aliança que Deus fez, que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e que ela vai ser eterna. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pastor Sebastião vai ministrar a ceia agora? De glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não estava
irmãos estão captando o som. Alguns dos irmãos querem participar? Se não, todos já receberam. Gostaria de ler aqui que diz a palavra de Deus, capítulo 11, verso 23 do 1 Coríntios. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, e fazei memória de mim. Se algum dos irmãos estiver nos vendo também pelas redes sociais, e neste momento estiver aí preparado a tua ceia, né, e quiser participar conosco, então também coloca isso no altar de Deus. Nós já abençoamos, eu creio, assim que abençoamos a mesa aqui, abençoamos a tua também. E este cálice, este pão está abençoado em nome de Jesus. E assim como o Senhor diz aqui, né, que ele entregou, Paulo entregou para nós, que o Senhor, ele partiu o pão e disse para nós comermos. E que esse corpo, né, que esse pão, ele representa o corpo dele ali na cruz do Calvário. Então, em nome do Senhor, comamos para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí Paulo diz novamente, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Querido, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é uma promessa fiel. Essa é a parte do concerto que nunca deixará de ser cumprida, né? O Senhor disse que ele realmente, estaria lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o tempo, um tempo que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe, na hora certa, ele virá para buscar a sua igreja. Então, em nome de Jesus, que até lá, eu e você, enquanto nessa terra, crendo nesta palavra, como disse a nossa irmã, nem todos creem na Bíblia, nós cremos, ela é nosso manual de fé, nosso manual de vida, e nós acreditamos que enquanto estamos praticando este ato, nós estamos declarando que cremos, que confiamos e aguardamos a volta de Jesus para buscar o seu povo, a sua igreja nesta terra. Bebamos em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesta noite nós agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Ivan, nossa irmã Leide. Nosso irmão Ivan, eu sei que é um esforço para ele, né, porque trabalha lá em São Paulo, estar aqui, mas veio honrar, né, a sua esposa e junto com ela, né, participar deste momento que foi tão importante. Eu peço perdão para os irmãos que eu tive que me ausentar no começo do culto. Eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, pediu que eu atendesse ela, né? É uma pessoa muito importante, né, para o meu coração. E essa pessoa disse que ela está passando um momento muito difícil, né? Que a mulher dele, filhas, estão com Covid, que um irmão de 44 anos está entubado e a mãe está entubada, né? E ele pediu para que a gente orasse. Ele falou: olha, eu sei que você tem orado, pede a sua igreja para orar. Eles não são evangélicos, né? Mas eles acreditam muito nas nossas orações. Não foi muitas vezes que ele me ligou, às vezes tarde da noite, dizendo: olha, ora por mim, né? E eu tenho certeza que quando nós oramos, Deus faz uma obra. E ele declarou, ele falou: eu sei que você é meu irmão de fé, né? E eu tenho certeza que ele também é. Eu tenho certeza que nós temos pregado o evangelho para eles há muitos anos. Eu tenho certeza que Deus tem feito uma obra no coração deles, e que neste momento Deus é poderoso para visitar. Enquanto nossa irmã aqui orava, eu creio que Deus já foi lá e já operou o milagre, né? Já tocou naquelas vidas, como nós temos orado por todos aqueles que têm passado por este momento difícil. E eu conto com você, meus irmãos, que você ore por esta família. Você diga: olha, aquela família que o pastor falou, eu não posso dizer o nome, mas Deus sabe, Deus conhece o nome deles. Deus sabe o que eles estão passando neste momento e como eles precisam das mãos de Deus estendidas sobre a vida deles. E eu tenho certeza que Deus vai operar o milagre, e eu virei contar aqui o milagre que Deus fez na vida deles. Fique em pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo, que você saia daqui hoje crendo, olha, que hoje Deus
trouxe ali uma palavra bem explicada para nós, a respeito do concerto, a respeito da aliança. Deus usou a vida da irmã para trazer detalhes de toda esta situação, para que eu e você entendamos o quanto é importante a aliança que nós temos com Deus, mas muito mais importante a aliança que Deus tem com cada um de nós. Sabe, queridos, você e eu somos muito amados. Se você entender isso, já basta. Se você entender que você é muito amado por Deus, você já vai sair daqui hoje de uma forma totalmente transformada. E eu creio que aquele avivamento da Inglaterra, aquele avivamento dos Estados Unidos, aquele avivamento que veio para o Brasil, que foi, sabe, para muitos lugares, hoje na África tem tido avivamento. Eu creio que esse avivamento vai voltar sobre a terra. Eu creio que Deus está movendo as mãos dele. Há uma palavra profética sobre o Brasil, que nós seríamos o celeiro do evangelho no mundo, e eu creio que Deus está operando este milagre. A minha vida e a tua vida está sendo tocada por Deus. Deus está movendo as mãos dele. Abra o teu coração, sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. Entenda que este é o tempo de Deus. É o tempo em que a boca do Senhor se abriu para profetizar e dizer que eu e você seríamos parte dessa história, em que a palavra de Deus seria revelada poderosamente aos nossos corações e através de nós ao mundo que está ao nosso redor. Queridos, em nome de Jesus, ainda que o mundo te aperte, lembre, você foi levantado para pregar as boas novas. Em nome de Jesus, lembre-se disso. Deus tem falado muito. Não olhe para aquilo que está acontecendo, olhe para aquilo que Deus determinou na tua vida. Homem de Deus e mulher de Deus, Deus disse para você: ide e pregai o evangelho. Deus te deu essa ordem. As demais coisas, deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Abre a tua boca e pregue o evangelho da salvação. Diga para aqueles que estão chorando que Deus tem ali a alegria para trazer no coração dele, a vitória para entregar. Ainda que ele se sinta derrotado, Deus está trazendo um tempo de renovo. E se eu e você partirmos, irmãos, nós vamos para a glória. Aleluia. Deus tem algo muito maravilhoso para nós, e eu louvo a Deus pela palavra desta noite. A aliança de Deus, o concerto de Deus. Somos herdeiros de Cristo. Imagina o quanto nós temos para receber de Jesus. Ele disse: eu vos dou toda a autoridade. Ei, que alegria! Deus deu para nós uma herança de autoridade para orarmos sobre aqueles que necessitam. Mas mais do que isso, nós somos juntamente com Ele, porque Ele é o unigênito de Deus. Junto com Ele nós somos co-herdeiros de Deus. Aleluia! Olha quanta coisa Deus tem para mim e para você, querido. Olha para tudo que Deus tem feito na tua história. Oh, meu querido, Deus tem sustentado a tua vida, tem guardado a tua vida. Deus tem tratado com você, aleluia. Deus tem te dado a oportunidade, meu irmão, de vencer aonde muitos disseram que você não iria vencer. E você está aí hoje porque Deus tem sustentado a tua vida. Adore a Deus. Adore a Deus, adore ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por esta noite. Leva-nos na tua paz. Obrigado por esta ceia, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na nossa vida e em nossos corações. Pelas orações desta noite, pelos louvores, pelas ministrações, pela palavra pregada, Senhor, com poder e autoridade ao nosso coração nesta noite. Pai, nós te agradecemos, leva-nos da tua paz, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco reunidos aqui e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Vamos dizer juntos? Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor, e vai em paz, em nome de Jesus.